No século XVI, a colonização do Brasil foi, claro, um projeto de conquista. Mas a ferramenta mais duradoura dessa conquista não foi feita de aço nem de pólvora. Foi uma ferramenta de organização, de persuasão e de poder. Uma que redesenhou um continente inteiro, palavra por palavra. Então, qual seria essa arma? Quando a gente pensa em conquista, a mente logo vai para aquelas imagens de espadas, de canhões, né? Mas a verdadeira estratégia jesuítica no Brasil foi algo muito mais sutil e, no fim das contas, talvez até muito mais permanente. Exatamente isso. Tinta e papel. Quando os primeiros missionários jesuítas desembarcaram aqui no Brasil, em 1549, eles tinham pela frente um desafio logístico gigantesco. Como governar, converter e controlar um território vasto, com uma população super dispersa e sem a presença constante da coroa. Pois é, a solução deles foi construir um império de palavras. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira peça dessa estratégia toda foi construir uma poderosa rede de comunicação. A Companhia de Jesus era uma ordem global, e para conseguir manter a coesão e o controle lá de Roma, eles precisavam de um sistema. E esse sistema eram as cartas. A correspondência não era só um registro burocrático, sabe? Era como um historiador chegou a descrever a espinha dorsal da companhia. Era através dessas cartas que as ordens eram dadas, os sucessos eram reportados, recursos eram pedidos e o senso de unidade era mantido, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Na prática, era um verdadeiro sistema de governança por correio. E agora, o que é realmente fascinante é que essas não eram cartas quaisquer. Elas seguiam um manual de estilo medieval, a tal da Ars Dictaminis. Cada parte tinha uma função persuasiva muito clara, desde a saudação, para estabelecer harmonia, até a narrativa, para enquadrar os eventos do jeito certo, e a petição, para garantir os recursos. Era a comunicação sendo usada como uma arma estratégica. E o ponto crucial é este aqui. Cada carta que eles escreviam atiravam em 3 direções ao mesmo tempo. Primeiro, era uma ferramenta de gestão interna para manter a ordem unida. Segundo, funcionava como uma espécie de relações públicas, vendendo o sucesso da missão para reis e financiadores lá na Europa. E por fim, era também um exercício de moral, que reforçava a vocação e o propósito do próprio missionário. Vamos ver então como é que isso funcionava na prática. O padre Manuel da Nóbrega, que era o cérebro da primeira missão, foi um mestre da narratio, da narrativa. Ele usou as cartas dele não só para relatar o que via, mas para construir uma realidade bem específica sobre o Brasil, criando um elenco de personagens para sua história. O primeiro personagem era o indígena. Nóbrega o descreveu como papel branco, uma alma pura, uma lousa em branco prontinha para receber a mensagem cristã. Essa imagem, claro, era perfeita para justificar a missão, apresentando a conversão não como uma imposição, mas, na verdade, como o preenchimento de um vazio. O segundo personagem era o colono português. Em total contraste, Nóbrega os retratava como corruptos, gente de consciência sobrecarregadas pela ganância. E isso servia a um propósito narrativo genial. Os colonos viravam o obstáculo, o desafio a ser superado, o que acabava tornando o trabalho dos jesuítas ainda mais heróico. E isso nos leva, claro, ao herói da história, o próprio jesuíta. Nóbrega se descrevia, e também aos seus colegas, com uma humildade muito calculada, chegando a se chamar de escória. Essa autodepreciação não era um sinal de fraqueza, não. Era uma ferramenta retórica poderosa. Ao se pintar como alguém indigno, o sucesso da missão parecia ser obra de Deus, não dos homens, o que dava uma aura sagrada para todo o projeto. Bom, as cartas do Nóbrega eram para o público europeu. Mas aqui no Brasil, na linha de frente da conversão, era preciso um tipo de escrita completamente diferente. Uma literatura que não foi desenhada para informar à distância, mas sim para transformar no local. E esta imagem aqui ilustra brilhantemente a sofisticação da estratégia. Eles adaptavam a mensagem para cada público. Para a Europa, ia a literatura de informação, que garantia o apoio político e financeiro. Já para os indígenas no Brasil, era usada a literatura de catequese, que traduzia a doutrina católica para formatos culturais bem mais diretos. E o grande mestre dessa literatura de catequese foi José de Anchieta. Ele percebeu que conceitos teológicos abstratos não teriam impacto nenhum. Então o que ele fez? Usou o teatro, os famosos autos religiosos e a poesia em tupi, transformando a doutrina em espetáculo, em performance. Era uma ferramenta de conversão tática, feita para o impacto imediato.
Mas a ferramenta literária mais poderosa de todas talvez não tenha sido uma carta ou uma peça de teatro. Foi um livro publicado por Anchieta lá em 1595, a primeira gramática da língua tupi. À primeira vista parece só um trabalho acadêmico, mas na realidade era a planta baixa de um projeto de poder. Para a gente decodificar essa gramática, vamos usar uma lente da ecolinguística, que analisa justamente a interação entre esses três elementos: a língua, o povo que a fala e o território onde esse povo vive. O próprio título da gramática do Anchieta já é um mapa dessa estratégia toda. A primeira parte, arte de gramática, representa a língua. Ao encaixar a estrutura do latim numa língua oral como o tupi, Anchieta estava fazendo mais do que só descrever. Ele estava impondo uma ordem, uma lógica ocidental. Ele se posicionava como autoridade capaz de decifrar e, portanto, controlar aquela língua. Aí vem a segunda parte da língua mais usada, que mira no povo. Olha só, existiam centenas de línguas e dialetos no Brasil. Ao escolher o Tupinambá e batizá-la de a mais usada, Anchieta estava, de forma estratégica, elevando essa língua acima de todas as outras. Ele estava criando uma língua padrão, uma língua franca, para facilitar a administração e a conversão em massa. Era um jeito de padronizar e unificar várias comunidades diferentes. E por fim, a frase "na costa do Brasil" define o território. Mas por que Brasil? O nome vem do pau-brasil, a mercadoria que conectava aquela terra à economia europeia. Com essa escolha, o território não é definido por sua identidade indígena, mas sim pelo seu valor econômico para o colonizador. Juntando as peças, o ponto crucial é este. O título inteiro é uma declaração de intenções. Em poucas palavras, Anchieta reivindica a autoridade sobre a língua, padroniza o povo e redefine o território em termos europeus. A gramática era basicamente um manual de instruções para esse novo mundo. Todas essas ferramentas, as cartas do Nóbrega, o teatro do Anchieta, a gramática dele, não foram ações isoladas. Pelo contrário, elas se encaixaram perfeitamente, uma construindo sobre a outra para criar um legado que duraria séculos. Essa linha do tempo mostra a progressão de uma forma bem clara. Tudo começou com a rede de cartas. Em seguida, vieram as ferramentas de catequese no campo. A gramática de 1595 formalizou isso tudo e no século seguinte, essa língua tupi padronizada, que agora era chamada de língua brasílica, se tornou a língua oficial da colônia, falada por todo o mundo. A estratégia jesuíta no Brasil colonial nos deixa uma lição fundamental. A conquista mais eficaz não é só sobre força bruta. É sobre controlar a narrativa, estruturar o conhecimento e, com isso, definir a realidade. Afinal de contas, para controlar o mundo, primeiro é preciso defini-lo. E isso tudo nos traz a uma reflexão final. A história dos jesuítas mostra como a linguagem pode ser uma ferramenta de poder, sim, imensa. Se um pouco de tinta e papel ajudaram a enquadrar a realidade de um continente inteiro 500 anos atrás, fica a pergunta no ar. Que textos, que plataformas e que narrativas estão escrevendo a história do nosso mundo hoje em dia?